Olá, aluninhos do quarto ano! Continuando então para a nossa próxima aula do módulo 9 de Língua Portuguesa da segunda apostila. Agora a professora vai começar retomando das páginas 12 a 15 a correção sobre a interpretação do texto, aquele texto que eu li com vocês, que nós lemos juntos, a mentira e atividades de sinais de pontuação. Vamos lá, então? Então, lá, olha só. Na número 1, lá na página 12, estava a seguinte pergunta. Quais são os personagens dessa história? João, Maria, Pedro e Luísa. A 2. A crônica retrata uma atitude comum das pessoas do cotidiano. Que atitude é essa e quais personagens a tomaram? Vamos ver se as respostas de vocês estão parecidas com a da professora? Ok, né? Qual foi a atitude? Mentir, né? No caso, o que foi? Para escapar de um compromisso, para não ir ao jantar, mentir porque o João estava cansado, não é isso? E quem foram os personagens que fizeram isso? João e Maria. Todas essas respostas, ok, né? A 3. Qual é a primeira mentira contada no texto? A primeira mentira é contada de que João havia chegado em casa abatido, cansado, com um pouco de febre, por isso que não poderiam ir ao jantar, né? Comparecer na casa dos amigos. Essa foi a primeira mentira que foi contada no texto, né? Pode colocar que o João chegou cansado, que ele chegou abatido, com um pouco de febre. Foram isso que falaram, né? Para o casal, para poder escapar do compromisso do jantar, não é isso? 4. Essa mentira teve alguma consequência? Como os personagens lidaram com essa situação? Sim, qual que foi a consequência? Pedro e Luísa, o que eles fizeram? Eles foram até a casa do João, não é mesmo? O Pedro e Luísa ficaram preocupados com o João, não é? Foi tudo isso que aconteceu. Pedro e Luísa começaram a ligar para saber como estava o João. Maria e João, como que eles lidaram com isso? Maria e João, com esse acontecimento, contando cada vez mais mentiras, né? O que aconteceu nessa situação? Foi virando uma bola de neve, eles começaram a contar mais mentiras ainda para, né, se livrar. Então, como que eles lidaram com essa situação? Acabou criando mais mentiras. Ah, professora, eles mentiram. Falaram que foi para o hospital e voltou. Eles mentiram, falando que foram para uma clínica particular de um médico. Tudo isso aí se enquadra aqui dentro da resposta, não é? A 5. Escreva verdadeiro, V, para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver a primeira aqui da 5, ó, na página 12, a correção. Maria não imaginou que a mentira pudesse se tornar tão complicada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Coloca a letrinha V. A próxima. João não gostava de Pedro e Luísa, por isso não quis ir à casa deles. Falso. Letrinha F. Não é que ele não gostava do Pedro e da Luísa, ele estava cansado, não é isso? A terceira, a próxima. João estava cansado, por isso pediu à esposa que inventasse uma desculpa para não irem ao jantar. Verdadeiro, exatamente. E a última das 5. Após a mentira, João ficou realmente doente. Falso, ele não ficou doente, não é? Agora, aqui na página 13, vamos lá para 6. Por narrar em situações cotidianas, as crônicas podem apresentar predominância de uma linguagem menos formal. É aquela linguagem que nós falamos no dia a dia com os amigos, né? Com diversas marcas da oralidade, ou seja, a fala usada para se comunicar no dia a dia. Quais são as frases a seguir, retiradas do texto A Mentira,
são mais adequadas em contextos informais? Vamos lá para a correção? Ó, são 3 frases aí na número 6. A segunda, faz um xizinho aí. Se fez? Ok. O João deu uma piorada. Os médicos não vão falar no hospital ele deu uma piorada. Vai falar o quadro dele se agravou, evoluiu para outra doença, que já é uma fala mais formal. Como nós estamos falando no dia a dia com amigos, a gente fala, João deu uma piorada. A próxima é a terceira. Faz um xizinho aí quem não fez. Quem acertou, belezinha. Que mulherzinha, né? É um termo também mais do dia a dia. E depois aí na número 6, a última. Faz um xizinho lá quem não fez. Quem fez, pode colocar certinho, professora? Pode colocar o certinho. Ele já teve sarampo, catapora, essas coisas? É uma maneira que nós falamos também, não é isso? Porque os médicos falam, ele já passou por alguma doença, infecto contagiosa, varicela. Os médicos usam outros termos. Nós já falamos o termo popular mesmo, né? Catapora, sarampo, já teve? Então, na número 6, são essas daqui, repetindo. O João deu uma piorada. Que mulherzinha. Ele já teve sarampo, catapora, essas coisas? Na número 7, é uma resposta pessoal, da página 13. Na sua opinião, foi uma boa ideia João e Maria terem contado uma mentira? O que vocês acharam? Nós conversamos bastante na aula anterior, né? Vocês acharam que foi uma boa ideia? Aí é a resposta de cada um, ok? 8. Se você não quisesse ir a algum lugar, mas já tivesse combinado com seus amigos, o que faria? Você perdeu a vontade. Ou de ir no cinema, ou de ir lá num piquenique, ou num encontro mesmo com alguém. Você não está mais com vontade de ir. O que você faria? Ah, professora, eu falaria a verdade. É sempre melhor. Mas se seus amigos ficassem magoados, aí essa questão aí individual para cada um, hein? O que você faria numa situação dessa ou mesmo já fez? Agora aqui eu vou ler aqui o Gotinhas de Saber. João e Maria. Você conhece a história de João e Maria dos irmãos Grimm? É um conto de fadas de tradição oral, recontado em diversos livros, filmes e peças de teatro. Existe até uma canção com esse nome, de autoria do músico Chico Buarque. Será que existe alguma relação entre os personagens e os da crônica de Luiz Fernando Veríssimo? Acho que não, né? Que tal fazer uma pesquisa sobre isso? Tá certo? Aqui, ó, a critério de vocês. Mas acho que todos já ouviram falar, né? Da história de João e Maria, que a madrasta pede para o marido, né? O lenhador soltá-los na floresta. João, da primeira vez, consegue, né? Porque ele marca com pedras, depois com uns pedacinhos de pães, os passarinhos comem. Eles encontram a casa da bruxa. O que acontece? A bruxa quer comer o João, até que ó, algumas literaturas traz que eles fogem. A outra fala que a Maria empurrou ela no caldeirão, né? Da sopa lá, que ela queria comer o João. Acharam um balde de tesouros, voltaram para casa, ficaram ricos, libertaram outras crianças. Existem diversas, inúmeras versões aí para essa historinha, né? De João e Maria. Mas sempre, né? Com um final bem parecido. Agora, na página 14, aqui tem para o relembrar os sinais de pontuação, porque nós vamos entrar depois numa outra liçãozinha nova. Vamos relembrar então. Os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita para marcar as pausas ou a melodia da frase. São alguns deles: o ponto final, que marca o fim da frase, o ponto de interrogação, que indica uma pergunta, o ponto de exclamação, que confere uma entonação específica quando o falante quer demonstrar algum sentimento, como surpresa ou animação, e a vírgula, né?
Então, aqui, olha só aqui essa atividade aqui, ó. Releia 2 trechos da crônica A Mentira, observando a pontuação e responda o que se pede. Aqui embaixo na 1 na A, está pedindo para o quê? Circular todos os sinais de pontuação que aparecem. Então, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo, vocês vão circular todos o quê? As reticências, que a professora colocou ontem na lousa, a vírgula, ponto final. No primeiro parágrafo só tem reticências, vírgula e ponto final. Todos vocês vão circular. No segundo parágrafo tem reticências, ponto final, ponto de interrogação. No terceiro parágrafo aqui desse trecho, começa já com o primeiro sinal, o travessão. Depois tem um ponto final, outro ponto final, um outro travessão, né? Uma vírgula e um ponto final, ok? Na B está o seguinte: preencha o quadro a seguir indicando a função de alguns desses sinais. Aqui, ó, aqui na página 14, tá certo? Então, qual é a função das reticências mesmo? Em geral, ela é usada para omitir algo ou indicar que a ideia não foi concluída. E o travessão? Ele é usado na fala de um personagem, em um discurso direto, quando o personagem diretamente ele vai falar, ele não vai contar de alguém, é ele mesmo que está falando, ok? Essa aqui então foi a correção da página 14. Agora vamos para a correção da página 15. Veja só. Um dos sinais de pontuação dos trechos que não teve sua função explicada, você lembra qual é? Aqui nesse trecho final aqui, ó, né? Foi a vírgula, não é? Foi essa daqui. É só essa daí a resposta aqui, ó, da C. E depois tem: releia a frase retirada de um dos trechos em que ela aparece. João tomou banho, jantou e foi se deitar. Por que você acha que a vírgula foi utilizada nessa frase? Lembra só para qual uma das funções da vírgula? O que ela foi utilizada? Para especificar as ações do João. Foi listando, foi enumerando as ações. Porque ele fez uma coisa, fez outra e depois fez outra. Quando nós temos que separar esses elementos, nós utilizamos a vírgula. Agora eu vou ler aqui, ó, novamente aqui, desse daqui da vírgula, a pontuação utilizada para atribuir sentido aos textos e facilitar o entendimento do leitor. Cada sinal de pontuação tem uma função específica. A vírgula tem muitas funções e uma delas é indicar enumerações. Por exemplo, quando vamos citar mais de um elemento, que eles devem ser separados por vírgula, como aparece nesta frase da crônica. João tomou banho, jantou e foi se deitar. A vírgula, nesse caso, está separando as ações praticadas por João e que estão enumeradas na frase. Aqui na número 2 da página 15, era para vocês criarem uma frase utilizando sinais de pontuação, uma frase com as brincadeiras favoritas de vocês. Resposta pessoal também, porque cada um tem um tipo de brincadeiras aí que gosta mais. E não se esqueçam, hein, crianças, se vocês colocarem 2, 3, 4 brincadeiras, não se esqueçam de colocar qual sinal mesmo? A vírgula, que é para separar os elementos, enumerando as brincadeiras, certo? Bom, agora aqui na página 16, nós vamos começar a tratar da gramática onde e aonde, que a professora vê que muitas pessoas se confundem no relacionar isso na frase, na fala, quando vai explicar algo, certo? Só para começar, o onde, ele indica o local em que está algo. Esse local, esse algo, ele está parado, certo? Dá a ideia de que está parado, estátua. O aonde indica o local ao que vai, ao local ao que se vai, ideia de movimento.
Aqui, vamos colocar o C aqui, ó. Indicar o local ao que você vai. Fica melhor, né? Aqui, ao que você vai. Ou seja, aonde eu estou indo agora. É a ideia de movimento. Vou começar aqui agora a ler esse trecho aqui para vocês, certo? Página 15, onde, aonde. Podem acompanhar com a leitura aí. Leia o meme ao lado. Olha aqui esse meme ao lado, ó. O que está dizendo aqui, ó? Vivemos em um mundo onde celulares são mais legais que as pessoas. Olha só. Você já deve ter visto algum meme na internet. Eles estão cada vez mais comuns. Trata-se de um gênero que surgiu recentemente nas redes sociais e foi popularmente difundido. Composto de uma frase de efeito, ou seja, de algo engraçado, irônico, polêmico ou crítico. Está associado a uma foto ou a uma imagem cômica bastante conhecida. É importante notar que o meme pode ser, por ser um gênero popular, não segue as regras gramaticais, o que também é parte da brincadeira proposta pelo gênero. Na imagem acima, vemos a obra O Grito, de 1910, de Edvard Munch, e uma frase relacionada à era da comunicação, em que as pessoas estão sempre conectadas aos celulares. A frase traz uma reflexão sobre essa situação. Você acha que os celulares são mais legais que as pessoas? Ou é fato de as pessoas estarem mais conectadas ao mundo virtual por meio dos celulares do que conversando entre si que nos causa essa impressão? Será mesmo que as pessoas estão conversando cada vez mais? Vocês, crianças, é claro, ainda mais agora, nessa época de isolamento, com certeza estão conversando mais com os amiguinhos, com os parentes, virtualmente por aplicativos, não é? Mas sempre que possível, quando acabar tudo isso, encontrarmos as pessoas, nossos amigos, nossos parentes, deixar o celular de lado e ter essa convivência, esse bate-papo que é muito importante, não é mesmo? Então, seguindo aqui agora para nossas atividades, tenho aqui uma manchete aqui do jornal. Vamos analisar, ó. Agora leia a seguinte manchete do jornal. Novo aplicativo de celular sabe aonde você quer ir. Observe as palavras em destaque no meme e na manchete. Elas têm o mesmo sentido? Olha só, gente. Aqui no meme está onde. Aqui na manchete está aonde. Elas têm o mesmo sentido? Não, nós já vimos aqui que tem sentidos diferentes, não é? Um é local parado e o outro é local movimentando. Então, olha só. 2. Procure as palavras onde e aonde no dicionário. Converse com os colegas e o professor sobre o significado de cada uma. A professora vai ler agora essa, ó, trechinho aqui em salmão aqui embaixo, tá? Página 16. As palavras onde e aonde são usadas para indicar um local. No uso cotidiano da língua, é comum não se diferenciar o significado delas, apesar dessas diferenças de sentido existirem. Usa-se a palavra onde para indicar local em que se está ou em que se passa algo. É utilizada em frases que não expressam ideia de movimento. Por exemplo, de onde você está telefonando? Da minha casa, da casa da minha avó, do shopping. Você está parado, você está num local, certo? A casa da avó, a sua casa, não está andando. Entenderam? Usa-se a palavra aonde para indicar o local ao qual você vai, ao qual se dirige. É utilizada para expressar ideia de movimento. Aonde esse trem nos levará? Entenderam? Então, vamos lá, então, exemplo. Exemplo aqui, ó, com onde.
Onde você deixou o seu chinelo? Onde está o seu chinelo? O seu chinelo não está andando, ou ele está no quarto, ou ele está no banheiro, ou ele está na sapateira, não é mesmo? Aonde você vai com tanta pressa assim? Ou seja, sentido de movimento, né? Você está andando, né? Nossa, onde você está indo? É aonde? Onde você deixou o seu celular? Onde? Seu celular está parado em algum lugar. O celular não está andando por aí, não é? Ou ele ficou no quarto, ou ele ficou na escrivaninha, ou ele ficou no guarda-roupa, ou está dentro da bolsa. Ele está ali paradinho, né? Agora, aonde você vai levar o seu celular? Ah, eu vou levá-lo ao concerto, vou levá-lo para trocar a capinha. Então, aonde você vai levar? Ó, ideia de movimento, de se movimentar, locomover. Vamos aqui, então, para a atividade aqui, ó, na página 17, vamos treinar isso? Então, vamos lá, ó. Releia os textos da atividade 1 e responda. No meme, a palavra onde está relacionada a qual verbo? Esse verbo expressa a ideia de movimento? Gente, vamos aqui analisar novamente aqui o meme, ó. Olha só, ó. Vivemos em um mundo onde celulares são mais legais que as pessoas. Onde está o verbo aqui? São. De qual? Do verbo ser. Então, onde ele está relacionado com o são, que vem do verbo ser. Tem a ideia de movimento? Não, não é. Ser, eu sou, certo? Não tem ideia de movimento. Aí a B. Na manchete de jornal, a palavra aonde está relacionada a qual verbo? Esse verbo expressa a ideia de movimento? Voltando aqui na manchete de jornal, ó. Novo aplicativo de celular sabe aonde você quer ir. Onde está o verbo aqui? Aqui, ó. A qual verbo ele está relacionado? Está relacionado ao verbo ir. E se eu vou, eu estou me movimentando. Então, tem a ideia de movimento? Tem a ideia de movimento, né? Verbo ir, se eu vou a algum lugar, eu estou me locomovendo. 4. Olha só. Escreva no caderno uma frase usando a palavra onde e outra frase usando aonde, certo? Vocês vão escrever aí no caderno aí de classe, de língua portuguesa. 5. Olha só, vamos observar essas duas aqui, ó. Essas duas menininhas aqui, ó. Na primeira, ela está parada, olhando os pássaros, observando os pássaros comerem. E na segunda, se vê que ela está o quê? Andando. Vocês vão ligar aí. Qual imagem liga com o onde e qual imagem está relacionada? Você vai ligar com o aonde, certo? Depois aqui, ó, qual a diferença entre as cenas? A professora já até falou, né? Uma está o quê? O menininho tá aqui, tá parado, dando comida para os pássaros, né? E a outra está indo, dá para perceber, tem a ideia de movimento, certo? Olha aqui a número 6. Vocês vão completar. Complete as frases com as palavras onde ou aonde. Vamos só na letra A e na B. Vamos lá para vocês verem. Você quer ir? Onde você quer ir ou aonde você quer ir? O aonde, lembra que nós acabei de falar? Está relacionado ao verbo ir de movimento. Então, na letrinha A será o quê? Aonde, não é? B. Fui visitar a cidade. Morei durante 10 anos. Fui visitar a cidade aonde eu morei durante 10 anos ou onde eu morei durante 10 anos? Onde? Porque você morou naquela cidade, você ficou parado ali morando naquela cidade, você andava pela cidade.
mas você ficou morando, parado somente naquela cidade. Então, é onde. Retomando, letra A, aonde você quer ir, está se movimentando, certo? E onde você morou durante 10 anos, na letrinha B, onde você ficou parado? Então, é onde. Ok, galerinha? Agora vocês vão aí tentar fazer a letrinha C, D, E e F, ok? Que na próxima aula voltamos com a correção dessa página aqui, da página 17, e vamos dar continuidade da página 18 em diante, ok? Então é isso, até a próxima!